Me diz aí, o que fazer? Ficar em casa ou sair? Se a gente ficar em casa, afeta extremamente a economia do nosso país. Mas se a gente sai, a gente corre o risco de ser contagiado e também de trazer o contágio para dentro de casa. Então, ficamos de fato sem saber o que fazer. Aí a gente vai buscar as informações, os noticiários, e uma confusão só. Ninguém se entende. Os especialistas aparecem trazendo muitas e muitas informações. E quando a gente vai ouvir os políticos, aí então a coisa complica, porque a gente não consegue acreditar em absolutamente nada do que eles falam. Então a gente está aí numa situação muito complexa e quase que de uma maneira obrigatória estamos dentro de casa. E é claro, enquanto as coisas não se definem, nós precisamos nos guardar e guardar os nossos familiares. Então é uma confusão generalizada em que de fato a gente não sabe em que direção ir, quais as decisões a tomar no meio disso tudo. É um caos. Eu posso até dizer que nós estamos igual um cego no meio de um tiroteio, sem saber que direção tomar. O fato é que existem pessoas que se beneficiam com isso e se utilizam do engano para poder ludibriar, envolver as pessoas. Mas Jesus, interessante que Jesus ele nos alertou acerca disso. Quando ele estava falando acerca do seu discurso escatológico, e antes dele falar acerca dos eventos que viriam, ele fala assim, cuidado para que ninguém vos engane. Então, ele de imediato já nos apontou para nos preservar de que em meio ao caos, em meio às tragédias, muitas pessoas viriam para nos enganar. É claro que ele estava fazendo menção aos falsos mestres que estavam preparando, que iriam preparar o caminho para o anticristo, oferecendo uma falsa paz. Então, consequentemente, em meio a esse caos todo, sempre aparecem pessoas trazendo o engano. Se por um lado Jesus ele fala que nós deveríamos ter cuidado para que ninguém vos engane, Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele agrega, ele acentua isso, ele olha, cuidado para que ninguém, de nenhum modo, vos engane. E a coisa complica um pouco mais, porque ele não faz menção apenas das pessoas que viriam nos enganar, mas ele diz assim, das muitas formas de engano. Então ele fala, cuidado, que ninguém, de nenhum modo, vos engane, de nenhuma forma vocês sejam enganados, porque existem inúmeras formas em que o engano vem. E aí vem pela internet, vem pelos noticiários, então, e aonde tem engano, tem enganadores, então é uma luta só. Só que eu quero chamar a atenção acerca de como se proteger desses enganos. Em quem confiar, em quem acreditar, isso já está notório. O que nós precisamos, aqueles que têm fé em Deus, nós temos a prerrogativa de poder orar a Ele e pedir discernimento, que Ele nos dê discernimento acerca não só dos enganadores, mas de todo tipo de engano, para que a gente não seja envolvido, engodado, ludibriado por nenhum tipo de enganador, nem de nenhum tipo de engano. Só que em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o Senhor nos apresenta outro enganador, que pode também nos afetar com vários tipos de engano. Detalhe, ele diz que esse é o pior dos enganadores. E ele está falando acerca do coração. Se a coisa já estava ruim agora, então, para a gente ficou pior. Porque ele não só faz menção de que
O coração é enganoso, mas ele diz que é desesperadamente corrupto. E agora a gente tem um enganador de dentro. E é por isso que o nosso quadro, então, ele fica pior. A nossa situação, então, se torna muito mais difícil. E aí como? Como a gente pode se defender de um engano de dentro que a gente não consegue muitas vezes perceber? Isso é tão sério, tão sério. Pelo menos eu lembro aqui de 2 episódios nas Escrituras que a gente de fora poderia estar vendo uma real motivação, uma boa motivação. Por exemplo, Ananias e Safira. Eles venderam suas propriedades para depositar aos pés dos apóstolos para que fosse repartido entre os irmãos. Só que qualquer um de fora ficaria impressionado. O problema é que eles estavam fazendo a coisa certa da maneira errada, com a motivação errada. Da mesma maneira, Caim, que veio trazer uma oferta ao Senhor. O seu coração estava desviado. Então a gente pode fazer a coisa certa com a motivação errada, por conta de um coração enganoso, corrupto, mentiroso. E muitas vezes nós não conseguimos detectar, nós não conseguimos perceber, não temos a sensibilidade, porque não temos a capacidade de fazer uma análise bem minuciosa acerca das nossas reais motivações. Qual a saída para esse inimigo de dentro, para esse coração enganoso? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, porque é Ele que examina, é Ele que avalia, é Ele que traz uma profunda investigação acerca do nosso coração e das nossas motivações. Portanto, se por um lado nós precisamos de discernimento para compreendermos e detectarmos os enganadores e os vários tipos de enganos de fora, por outro lado, nós precisamos que Deus possa lançar luz a um coração que nós não conhecemos, que Ele lance luz em um coração cheio de trevas, que Ele esquadrinhe os nossos pensamentos, as nossas motivações, que Ele venha detectar se há algum caminho mau, para que Ele possa nos apontar um caminho de justiça, de retidão. Então, se por um lado nós estamos aí no meio dessa batalha, dessa guerra de inimigos, de enganadores, por outro lado nós temos um Deus que pode nos dar vitória contra todo tipo de engano. E sobretudo esse engano de dentro, como também Ele nos deu um novo coração, um espírito inabalável, que Ele possa nos dar um coração justo, temente ao Senhor, um coração que de fato esteja disposto a agradar ao Senhor em tudo. Então, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, para que possamos ser blindados de todos os enganos, todo tipo de engano, todos os enganadores que estejam dentro ou fora, mas que a misericórdia do Senhor nos alcance, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.